E o Sistema Ponta Negra de Comunicação segue realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado pela ordem definida em sorteio prévio. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Freitas Júnior, do PSOL. A entrevista terá duração de 15 minutos na TV, mais 5 minutos no nosso canal do YouTube. E o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Boa tarde, Micarla. Boa tarde a todos os amigos da TV Ponta Negra. Candidato, uma das propostas que o senhor defende prevê a revogação total das reformas trabalhistas e também da reforma da Previdência. Eu quero começar perguntando ao senhor, em sendo eleito senador, como que o senhor poderia viabilizar esse projeto de prever a revogação dessas reformas? Muito obrigado pela pergunta, Micarla. A reforma trabalhista e a reforma da Previdência foram vendidos para a população brasileira como uma solução para todos os problemas, uma verdadeira panaceia. E o que a gente tem visto é que nos próximos anos as pessoas vão ter dificuldade de se aposentar e quem se aposentar vai ter uma redução aí de 40% nas aposentadorias e o desemprego não reduziu no país. Pelo contrário, a gente teve um aumento da fome e hoje a gente tem 33 milhões de brasileiros passando fome no nosso país. Então, a nossa proposta é, no primeiro dia de mandato, apresentar uma proposta de revogação, uma emenda constitucional, revogando a reforma da Previdência e uma proposta de lei revogando a reforma trabalhista. Vamos fortalecer as relações de trabalho e fazer uma reforma tributária e fiscal no nosso país, além de fomentar o desenvolvimento do nosso país através de uma discussão das nossas emendas para fortalecer a economia e retomar o crescimento do Rio Grande do Norte e do Brasil. E nesse caso específico dessa revogação, obviamente o senhor precisaria ter o apoio dos seus pares no Senado, caso o senhor seja eleito. Como é que o senhor pretende viabilizar isso dentre os outros senadores? Isso. A posição do governo federal ela é muito importante para aprovar. Tanto que quando o Temer assumiu, se fez a reforma trabalhista, tendo como relator o Rogério Marinho, e depois o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência. A gente vai votar em Lula já no primeiro turno para elegê-lo e espera fazer maioria no Congresso Nacional, inclusive contando com o apoio do futuro governo, para fazer essas alterações. Candidato, uma proposta que me chamou particularmente a atenção é que o senhor, no caso, que pretende reconhecer a maternidade como trabalho, inclusive no cálculo da aposentadoria. Como seria isso? Isso pode realmente acontecer? Isso, Micarla. Você como mãe, você sabe que além das atividades, né, toda mãe, ela além das atividades laborais, ela também assume responsabilidades com a maternidade. E acaba que a mulher muitas vezes tem dupla ou até mesmo tripla função. Então, a gente quer colocar a maternidade para cálculo de aposentadoria como uma aposentadoria especial. Como existe a aposentadoria do pescador, a aposentadoria rural, a gente quer contar também o tempo que a mulher se dedica a cuidar dos seus filhos para que ela não seja prejudicada. Isso vai de acordo, inclusive, com um princípio constitucional, um direito constitucional, que é a proteção à maternidade e à infância. Então, além da gente estar protegendo a mulher, dando a oportunidade dela não ser prejudicada por cuidar de seus filhos, também a gente vai estar protegendo as nossas crianças. E isso também é perfeitamente possível? O senhor vê isso como uma proposta real que possa ser cumprida caso seja eleito senador? Esse é um debate que, inclusive, já está muito avançado na Europa. Diversos países estão reconhecendo, como a Espanha, por exemplo. Países vizinhos, como a Argentina, já constitucionalizaram o direito. E existem condições, se a gente fizer uma reforma tributária no nosso país, taxando grandes fortunas, adotando um imposto progressivo, imposto sobre lucros e dividendos, a gente vai ter uma margem para a gente bancar alguns projetos sociais no nosso país, algumas políticas de seguridade social. Dentre essas políticas, a ampliação do direito à mulher, o direito previdenciário que alcança a sua maternidade. Na área econômica, o senhor propõe, melhor dizendo, a questão da renda básica cidadã, que é um projeto lá de trás ainda do Eduardo Suplicy. E como é que isso também poderia ser viabilizado no Senado? Isso. A gente tem hoje uma distorção.
Não, a gente não pode, se alguém chegar e disser assim, não, a gente vai fazer a renda básica cidadã, vamos implantar hoje, todo brasileiro vai ter direito, essa pessoa vai estar mentindo. Por quê? Porque a gente precisa dar condições orçamentárias para que isso se execute. Então, como a gente defende? Que ela seja adotada de forma progressiva, que a gente tenha um valor, por exemplo, 300 ou 600 reais. Não é um Bolsa Família, a gente defende a manutenção do programa de transferência de renda. Esse é um programa de complementação, de distribuição de um percentual de toda a renda do país. Como a gente vai conseguir fazer isso? Uma das coisas é acabar com o orçamento secreto. Para você ter ideia, no ano de 2021, o orçamento secreto movimentou 16 bilhões de reais. Isso já seria suficiente para pagar um auxílio de 600 reais para 2 milhões de famílias brasileiras. Então, a gente redirecionar as nossas políticas para uma política específica e fazer uma reforma tributária. Por exemplo, se a gente taxar em 0,5% as grandes fortunas do país, o multimilionário ou bilionário, ele vai, se ele fizer uma aplicação na poupança, ele vai pagar apenas 15 dias de imposto, depois que a aplicação de menor valor, né? Ele vai, durante 11 meses e meio, ele vai ter lucro sobre aquilo. Então, e com essa taxação de grande fortuna, lucro e dividendo, artigos de luxo, por exemplo, hoje a gente paga imposto um motorista de aplicativo, um entregador de aplicativo sobre a sua moto, mas uma pessoa que compra um jatinho, um iate, ela não paga imposto. Então, a gente passar a taxar os artigos de luxo, permitindo que haja mais justiça tributária e desafogando a classe média e também dando uma margem para a gente investir em novos programas sociais como a renda básica cidadã. E esse recurso, sendo investido na base, ele vai retornar, como por exemplo o Bolsa Família. Cada R$1 que é gasto com Bolsa Família, volta R$1,80 para o governo, porque circula a base da pirâmide econômica. Então, circulando mais, o comércio vai vender mais, ele vai anunciar mais na TV Ponta Negra, a pessoa no final de semana ela vai sair, vai consumir uma pizza e, consequentemente, a economia vai estar mais dinamizada. Candidato, agora eu queria falar com o senhor sobre questão de segurança e focar na questão das mulheres. Porque hoje a gente vive quase que uma pandemia, ou melhor dizendo, uma epidemia no nosso país, focar aqui no país, uma epidemia em relação a desrespeito, em relação à insegurança. Ser mulher hoje no Brasil é algo muito inseguro, é muito incerto, porque a qualquer momento você pode sofrer desde uma importunação sexual até um ato de abuso, de violência. O senhor, em sendo eleito senador, como seria a sua proposta, a sua posição em relação a essas questões ligadas à segurança em relação à mulher? Carla, o problema da insegurança relacionada à mulher, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto cultural muito forte e existe a necessidade da gente fomentar políticas que eduquem desde a nossa criança, desde pequeno, que as nossas crianças aprendam que não é normal a violência contra a mulher. Muitas vezes a criança já é criada vendo o seu pai tratar a mãe com violência, tratar as irmãs de uma forma diferenciada. Então a gente precisa vencer esse desafio cultural, que é investindo mais em educação, investindo em campanhas de sensibilização de que é preciso meter a colher, de que é preciso desnaturalizar a violência. Por outro lado, a gente precisa discutir, inclusive, cotas para as mulheres nos espaços de poder e de decisão política. Eu defendo, por exemplo, que em vez daquela cota que pode ser fraudada das candidaturas laranjas, que obriga a lançar a candidatura, eu defendo que 30% obrigatoriamente tenha que ser mulher. Então, a gente teria, no mínimo, 30% de mulheres na Câmara de Vereadores. Não das candidaturas e sim das eleitas, no caso. Isso, como funciona uma cota de concurso, que a gente tivesse 30% e os partidos lançariam os 30% de mulheres no mínimo, ou 50%, mas com a certeza de que, no mínimo, 30% da Câmara de Vereadores, Assembleia ou Câmara dos Deputados seria de mulheres. Porque quando você tem mais mulheres no poder, você permite que elas puxem o debate e não é normal que a gente tenha uma casa só de homens discutindo sobre direito das mulheres. E depois o endurecimento da lei. Agora, para que haja endurecimento de lei, a gente também precisa ter uma mudança cultural na sociedade. Daí a necessidade de investir. Por quê? Porque hoje já é
crime o feminicídio, já é crime a violência contra a mulher. Só que as pessoas se sentem à vontade para praticar porque acham que ninguém vai se meter numa briga conjugal, acha que aquilo é normal, a violência, porque o marido agride a mulher, mas é bom para os filhos, banca a família. Então, é preciso mudar a cultura ao mesmo tempo que se endurece a lei. E a gente vai colocar o nosso mandato a serviço do endurecimento do Código Penal e também não só para prender a pessoa, mas sim para fazer esse trabalho de reeducação, cumprimento de medidas socioeducativas, de programa de reinserção para a sociedade, para a gente superar esse problema que não é só criminal, mas também um problema cultural. E em relação à questão da saúde, a gente vive uma verdadeira dualidade, especificamente em relação ao SUS. O SUS é referência no mundo inteiro, em termos de vacinação, em termos de alta complexidade, em termos de transplantes, mas o mesmo SUS que é referência realmente deixa muito a desejar nos casos da saúde básica, PSF, enfim, exames, pequenas cirurgias. O senhor, em sendo eleito senador, como é que dá? Tem algum projeto que possa deixar algo mais equilibrado, que não esteja tão bom, quer dizer, que continue estando muito bom de um lado, mas que o outro lado da saúde básica da população possa ser melhorado? Isso, a gente precisa ver a saúde como algumas coisas. Primeiro, a gente precisa ver sobre a ótica dos profissionais. Por exemplo, agora a gente está tendo um gargalo aí, um problema com o piso nacional da enfermagem. O piso nacional da enfermagem nesse momento, e eu sempre defendi, é o mínimo que deveria ser feito depois dos profissionais terem arriscado a vida numa pandemia, perderem os seus parentes, perderem os colegas, terem a sua saúde, a sua vida exposta a altos níveis de estresse. Então, primeiro a gente tem que valorizar os profissionais, ter planos de cargos e carreira, como políticas de Estado, a valorização de todos os profissionais de saúde, e além da enfermagem, todos os outros. Depois de valorizar o profissional, a gente tem que criar mecanismos para modernizar o atendimento de saúde. De vez em quando a gente ouve falar, por exemplo, um fura-fila no SUS, que as pessoas estão colocando pessoas que não estão, né, que não necessitam daquele atendimento nesse momento por alguma conveniência. Então, como a gente pode fazer isso? Informatizando completamente a saúde e adotando rigidez nos procedimentos, nos atendimentos. E, por último, a recomposição, porque a saúde pública no Brasil, desde a aprovação do teto de gastos, ela vem sendo estrangulada. Por quê? Porque a demanda, e aí a gente, além da pandemia, tem o envelhecimento da população e o orçamento vem reduzindo. Então, a gente precisa de mais tecnologia no SUS, a gente precisa ter a valorização dos profissionais do SUS, mas a gente precisa de mais recurso para que a saúde realmente aconteça. E aí eu, como senador, vou colocar o meu mandato à disposição do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Candidato Freitas Júnior, agora alguns assuntos, alguns temas polêmicos, a gente ainda tem 2 minutos para encerrar essa primeira parte da entrevista aqui na TV, e eu gostaria que o senhor respondesse como seria o seu voto caso fosse eleito senador, se contra ou a favor, legalização do aborto total. Não é possível a gente discutir uma legalização total do aborto. Agora, o que é possível é respeitar o que a gente já tem desde os anos 40, que é o aborto nos casos de perigo à saúde da mãe, no entendimento do Supremo sobre a anencefalia e também nos casos de estupro. Então, nesse caso, sim, continuaria, totalmente mas a favor, e passando disso... Sou totalmente a favor. Agora, eu acho que a gente tem que chamar a mulher para o debate e entender que não pode ser um debate conduzido pelos homens. A gente precisa tratar o problema do aborto não somente pela perspectiva do crime, mas sim pela perspectiva da saúde pública. Porque vai continuar existindo aborto. Agora, a mulher rica, ela vai para o exterior, faz o aborto legal e seguro. A mulher pobre, ela vai fazer um aborto ilegal e vai morrer à míngua no corredor do hospital, em alguns casos até com a dificuldade de ter um profissional que socorra ela naquele momento. Então, a gente precisa tratar não como um problema para ser criminalizado, mas sim como um problema de saúde pública e que a gente tem que investir primeiro em educação para que ela tenha acesso aos métodos contraceptivos para não engravidar. E se engravidar, que ela tenha acesso
a atendimento médico para não morrer. Candidato, a gente ainda tem 30 segundos, mas eu ainda preciso fazer algumas outras perguntas em cima de outros temas. Legalização da maconha, sim ou não? A favor ou contra? A gente precisa primeiro separar o debate da maconha medicinal do uso recreativo. Sou totalmente a favor do uso da cannabis, o uso medicinal, e é injusto e perverso que no Brasil a gente não tenha ainda avançado nesse debate e ainda não esteja totalmente regulamentado. O uso recreativo, a gente precisa separar primeiro o uso recreativo da cannabis do uso recreativo de outras drogas, como a cocaína, a heroína, que tem um efeito muito mais pesado. Candidato Freitas Júnior, nosso tempo esgotou aqui na TV. A gente agora vai para o nosso YouTube da TV Ponta Negra. E eu quero deixar já uma pergunta no ar para quando a gente voltar, o senhor já poder responder, que é o seguinte: o senhor foi candidato a prefeito de Natal em 2016, candidato a vereador de Natal em 2016, ambos por um partido que era Rede Sustentabilidade. Agora, 2022, o senhor vem pelo PSOL. O senhor acha normal essa coisa de trocar de partido? O senhor acha que é normal, isso faz parte da democracia? O senhor não vai me responder isso agora, não. Daqui a pouquinho a gente já volta com essa entrevista com o candidato Freitas Júnior. E a gente já está de volta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao YouTube da TV Ponta Negra. Aproveita e se inscreve. Também aciona aí o sininho para todas as vezes que tiver aí um conteúdo interessante aqui da TV, você poder acompanhar aqui pelo nosso YouTube. A gente está entrevistando o candidato ao Senado pelo PSOL, Freitas Júnior, seguindo a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Eu deixei agora há pouco a seguinte pergunta ao candidato Freitas Júnior. Ele que foi candidato a prefeito em 2016, candidato a vereador de Natal em 2020 e agora candidato ao Senado. Mas nas duas primeiras eleições, o senhor foi candidato pela Rede Sustentabilidade. Então a pergunta é normal mudar de partido? Micarla, eu comecei minha militância na Rede, fui um dos fundadores da Rede Sustentabilidade, e o que me atraiu à Rede foi a relação que eu tenho com a Heloísa Helena, que hoje é porta-voz nacional da Rede, mas foi fundadora do PSOL, e o debate de meio ambiente, de sustentabilidade, que a Rede já tinha acumulado. Atualmente, mas sempre tive profundas divergências no campo econômico com a Rede, embora concordasse com diversos pontos na agenda ambiental. E o PSOL, durante esse período, acumulou bastante experiência no campo ambiental, de forma que foi uma transição tranquila. Heloísa tem uma relação muito boa, que foi quem me levou para a Rede, tem uma relação muito boa com o PSOL, embora tenha saído do PSOL para fundar a Rede. E hoje a Rede e o PSOL são uma federação. A gente disputa as eleições como um único partido no Brasil inteiro. Então, de Brasília a Natal, os dois partidos estão juntos. Então, não é uma mudança no sentido que vai para o campo da incoerência, mas é uma mudança no sentido da coerência mesmo. Então, saiu de um partido e foi para o outro, mas basicamente esses dois partidos, eles têm a mesma mentalidade, eles têm as mesmas bandeiras, é isso? É difícil, você já foi política, você sabe, é difícil ter homogeneidade na política, né? A política é marcada pelas divergências, mas é interessante porque é nessas divergências que as pessoas conseguem construir alguma coisa. Então, os dois partidos, eles têm divergências. Por exemplo, o PSOL tem uma agenda econômica mais definida do que a Rede, e eles têm convergências, como a defesa do Estado Democrático de Direito, os programas sociais, as políticas ambientais, defesa dos povos indígenas e povos tradicionais. Então, hoje foi um movimento que foi coerente à minha filiação ao PSOL. Candidato Freitas Júnior, o seu partido, o PSOL, tem um candidato ao governo do Estado, que é o Daniel Moraes, que eu entrevistei aqui no Jornal do Dia, mas no cenário nacional, o próprio PSOL desistiu da candidatura própria para apoiar a candidatura do ex-presidente, atual candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. E essa aliança, o argumento que foi usado é que seria uma forma de fortalecer a esquerda. Esse pensamento que foi visto nacionalmente, por que ele não serviu aqui para o Estado e, por exemplo, vocês
terminaram por lançar um nome como candidato ao governo, contrariando, né, vamos assim dizer, essa questão nacional de fortalecimento de toda a esquerda através do apoio ao PT. Nacionalmente, o PSOL defende a candidatura em Lula no primeiro turno, porque a gente entende que não é uma eleição onde se tem divergências programáticas, é uma eleição onde se tem divergências de concepções de mundo. Bolsonaro representa uma ultradireita perversa, a destruição de avanços em questão de direitos das mulheres, em questão de liberdade de imprensa e de direitos da classe trabalhadora, povos indígenas, meio ambiente, que são pautas caras para nós do PSOL. Então, por isso, chamamos o voto, defendemos o voto em Lula já no primeiro turno. Nos estados, a gente tem contextos e realidades diferentes. O PSOL, inclusive, discorda da política de aliança da governadora Fátima aqui no estado do Rio Grande do Norte, e isso é um dos motivos que provocou o lançamento de candidatura própria. Candidato Freitas Júnior, a gente ainda tem 1 minuto e eu gostaria de deixar esse tempo para que o senhor pudesse se apresentar, né, à população do Rio Grande do Norte e dizer, afinal, quem é Freitas Júnior? Micarla, eu quero antes de tudo agradecer a você pela generosidade democrática, a TV Ponta Negra, que sempre nos recebe de uma forma extraordinária, e eu quero conversar com você. Eu sou filho de agricultores, natural de Alexandria, meus pais até hoje moram em Pilões, no interior do estado, sou servidor público do Instituto da Rede Federal de Ensino e vim para Natal à procura de oportunidades. Estou candidato a senador justamente porque eu acredito que as pessoas não precisam ir embora do Rio Grande do Norte, que elas não precisam sair do estado, que a gente tem condição de garantir educação, saúde e emprego para a nossa população em todas as regiões do estado. E junto com o presidente Lula, nós vamos transformar o Brasil, reerguer o Rio Grande do Norte, vencer Bolsonaro e o bolsonarismo. Candidato Freitas Júnior, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Jornal do Dia. Eu que agradeço.